Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. E agora nós temos a nossa entrevista desta manhã. E hoje vamos conversar com a Greica Hoffmann, ela que é a gerente responsável pela Corsã de Serafim da Correia, para falar sobre os trabalhos que são realizados através da Corsã do nosso município. Bom dia, Greica. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rosário, aos usuários da Corsã. E é um prazer estar aqui podendo manifestar, né, nossas justificativas por alguns problemas que têm acontecido, explicações, né, de algumas melhorias que nós viemos fazendo nos últimos dias. É um prazer estar aqui no dia da Nossa Senhora do Rosário. É muito, muito bom estar aqui nessa rádio que tem o nome da Nossa Senhora do Rosário. E também num desejo que ela abençoe todos os moradores de Serafim da Correia, abençoe essa cidade que nos acolheu com tanto carinho desde que eu e minha família viemos para cá, há 13 anos atrás. E a gente é muito feliz por morar aqui e fazemos dentro da Corsã, eu faço assim, tudo que estiver ao nosso alcance para que tenha um serviço de qualidade e que atenda todos de maneira satisfatória. Greica, vamos começar falando sobre um dos bairros que está enfrentando problema em relação ao abastecimento de água. Inclusive, no último domingo, nós tivemos também o contato através de uma ouvinte nossa, que é no bairro Planalto. Como é que está a situação do bairro Planalto em relação ao abastecimento de água? Marcos, nós tivemos um problema muito sério ali no bairro Planalto, que iniciou na sexta-feira, e nós conseguimos solucionar esse problema somente na segunda-feira. Nós tivemos um vazamento de edifício, a gente não conseguia visualizar, identificar ele. Era numa rede muito antiga, que já estava... uma rede que foi feita, ela não tinha segmento nessa rede, e ela estava a 3 metros de profundidade, porque tinha sido aterrada por causa de mudanças ali naquele setor. Foi feito um loteamento novo, e com essa construção ali, ela foi aterrada e ela estava a 3 metros de profundidade. De sexta até segunda, nós tivemos várias intervenções no sistema, pesquisa de vazamento com o pessoal vindo de fora, a regional de Bento nos ajudando todo o tempo. Tivemos uma equipe de pesquisa no sábado, durante todo o dia, e identificamos alguns problemas menores, consertamos, porém não foi suficiente para restabelecer totalmente o abastecimento. No domingo nós fizemos a substituição de uma bomba, instalamos uma bomba nova ali no bombeamento, porém a bomba que estava ali, ela não tinha problemas, nós somente trocamos com a ajuda, né, com o apoio do pessoal da Coordenadoria Operacional de Bento. Nós fizemos a substituição por uma bomba de maior capacidade, então ela bombeia um pouco mais de água para aquele setor. No entanto, também essa ação também não foi suficiente para sanar o problema. Na segunda-feira pela manhã, uma outra equipe de pesquisa de vazamento esteve no local e identificou então esse vazamento de grande porte, que foi imediatamente consertado. A partir daquele momento, o abastecimento do bairro foi restabelecido 100%, e agora nós estamos com o abastecimento normalizado. Até nesse momento, um colega está terminando um outro conserto de vazamento que surgiu, mas o abastecimento no bairro Planalto está solucionado, né? Não é um setor que tenha problemas de abastecimento. Nós temos uma capacidade de reservação ali somente para aquele bairro de 100 metros cúbicos, então é suficiente para abastecer o bairro. E o que eu gostaria de deixar claro para a população, para os moradores do bairro Planalto, é que o setor do bairro Planalto teve muitas melhorias no decorrer dos últimos anos, e não é para a gente ter esse problema. Só que, infelizmente, alguns problemas na rede de distribuição fogem da nossa capacidade de solução imediata e precisam, às vezes, de algum tempo maior para isso. E também deixar claro aqui para todos os ouvintes que essa falta de abastecimento ela não foi ininterrupta desde sexta-feira até segunda.
porque nós fizemos algumas manobras em registros que a gente conseguia abastecer aquelas partes mais prejudicadas, as partes mais altas, nós conseguíamos abastecer minimamente, pelo menos para quem possuía reservatório, né? Durante a noite a gente conseguia abastecer essas residências. Então, frisar que esse abastecimento ele não foi ininterrupto, tá? Ele teve alguns momentos que a gente conseguiu abastecer. Grega, nós temos alguns locais aqui de Serafina Corrêa, alguns bairros que são os pontos mais elevados da cidade que tem mais problema em relação à chegada da água até essas localidades? Nós temos alguns setores que dependem de bombeamento devido ao relevo da cidade, né? Todo mundo sabe que a gente tem um relevo mais... tem pontos mais baixos e pontos muito altos, e a gente tem que dar água para todos esses lugares, né? Então, em alguns lugares a gente vai ter um abastecimento por gravidade e nesses locais é mais tranquilo. Porém, em outros lugares nós precisamos abastecer com bombeamento. Então, nós temos em torno de 12 recalques que fazem esse bombeamento para a parte mais alta da cidade. E nós também temos uma capacidade de reservação de água na cidade muito boa. Nós temos 18 reservatórios que mantêm o abastecimento de Serafina. Porém, todo mundo percebe que a cidade vem crescendo muito nos últimos anos. E nós temos que acompanhar esse crescimento, trazendo mais reservação, trazendo melhorias nos bombeamentos, e isso nós temos feito. O que acontece é que qualquer problema que venha ocorrer de bombeamento para essas partes mais altas, aquelas residências que não possuem o seu reservatório particular, elas vão sentir a falta de abastecimento no momento que a gente tiver aquela interrupção. Em contraponto, aquelas residências que possuem o reservatório de água, muitas vezes nem sentem que teve alguma manutenção, que foi necessária alguma intervenção na rede. Por isso que nós orientamos e gostamos sempre de ressaltar a importância de se ter o reservatório de água particular, né? A maioria das casas que possuem reservatório não sofre com falta de abastecimento em Serafina. Agora, aquelas casas mais antigas, a gente entende, né, que antigamente não era exigido e que é um custo a mais, porém é um custo que a gente considera um custo-benefício muito grande se a pessoa tiver oportunidade de colocar esse reservatório. Greica, ontem nós tivemos um importante trabalho realizado através da sua equipe, que foi uma substituição de um reservatório no bairro Jardim Itália por um novo de inox com uma capacidade de 100 metros cúbicos. Mais um importante trabalho realizado através da sua equipe para tentar amenizar também a situação desse bairro que também tinha problema em relação ao abastecimento. Sim, Marcos. Como eu disse antes, né, a cidade cresce e nós precisamos acompanhar esse crescimento, porque nós precisamos manter o abastecimento de água em todos os setores. Esse reservatório foi uma solicitação que nós fizemos já há mais de 2 anos e fomos contemplados com ele. Ele já era para ter sido instalado há uns 3 meses, porém, devido a atrasos na entrega, né, porque a empresa responsável pela entrega do reservatório, ainda com resquícios ali da pandemia, a gente teve muitos atrasos nas entregas. Então, ele foi entregue somente agora. Por isso, o pessoal do Jardim Itália, principalmente, teve um período ali de 1 mês e meio, mais ou menos, que ficou com alguns, né, com maior ocorrências de falta de água. Agora, nesse momento, esse problema está solucionado a partir da instalação desse reservatório, que foi feito ontem, naquele dia, né, que foi um dia muito complicado para qualquer serviço. Se pudesse ter sido escolhido, não seria o dia de ontem, mas devido à urgência de resolver esse problema, a equipe da Coordenadoria Operacional de Bento esteve no local com colegas de outras unidades também e nossos colegas daqui, para fazer essa substituição desse reservatório. Nós dobramos a capacidade de reservação, que abastece principalmente o Jardim Itália,
E desse reservatório, nós temos um bombeamento que sai dali e vai abastecer o reservatório do bairro Bela Vista. E também um reservatório de 50 metros cúbicos que nós temos que abastece o Santa Lúcia. Então, foi uma melhoria para todo esse setor, que teve um crescimento muito grande nos últimos anos e que dependia muito daquele reservatório que já estava com a capacidade muito aquém do necessário. Então, a partir de agora, foi um grande avanço. Conseguir reservatórios novos na Corsã ultimamente não tem sido fácil, porque é uma necessidade que vem, é uma necessidade de todo o estado, né? Então, quando a gente consegue um reservatório dessa capacidade, com certeza é um grande avanço para a cidade. Você também teve um encontro com o superintendente da estatal. O que foi debatido nesse encontro? Nós tivemos uma reunião na superintendência, o superintendente regional da nossa regional Surne, que fica em Bento Gonçalves, o superintendente Tiago Delagnese. Tivemos uma reunião com ele e todos os responsáveis pelos departamentos ali da regional, solicitando apoio, né? Apoio de pessoal e apoio nessas melhorias que nós temos para a cidade. A regional nos ajuda muito. A regional, sempre que nós solicitamos, nós sempre somos prontamente atendidos. E dessa vez não foi diferente, né? O último concurso para a Corsã foi em 2012. Então, com certeza, de lá para cá, a gente teve baixa no nosso efetivo. Mas com essa reunião que nós tivemos, nós recebemos apoio de pessoal e nós aumentamos o nosso turno de operação da nossa estação de tratamento de água. Então, hoje, a partir de segunda-feira, nós já estamos com 3 turnos de operação da ETA, com apoio de pessoal de fora, né? Porque aqui em Serafina nós temos apenas 3 agentes lotados na unidade para o tratamento de água, e a nossa estação de tratamento ela tem trabalhado em torno de 21, 22 horas por dia. Então, a gente tem agora, com esse apoio, a gente consegue aumentar a produção e melhorar, com certeza, o abastecimento para a cidade. Nós estamos conversando nesta manhã de quinta-feira aqui no Realidade, na nossa entrevista de hoje, com a gerente da Corsã de Serafina Correia, Greica Hoffmann, falando sobre os trabalhos que são executados, os serviços feitos pela Corsã aqui do município de Serafina Correia. A gente sabe que uma outra preocupação que a gente tem em relação ao município de Serafina Correia é a constante falta de energia elétrica que acontece em vários pontos aqui do município de Serafina Correia, especificamente no ponto de captação. Por quanto tempo ocasiona a falta de abastecimento quando há a falta de energia elétrica, Greica? A falta de energia elétrica é uma situação que, com certeza, quem seria né, a pessoa mais indicada para falar sobre isso seria o responsável da RGE. Mas a gente, como nós somos abastecidos pela RGE na nossa captação, qualquer falta de energia elétrica na captação, lá no primeiro recalque que fica localizado no Carreiro, com certeza causa grandes danos para o nosso abastecimento. Então, eu não consigo te dizer, Marcos, a questão desse tempo, porque depende muito de quanto tempo nós ficaremos sem a energia elétrica. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma queda de energia que em seguida foi restabelecida, né? Foi um pico, né, de energia, foi restabelecido e logo em seguida, em questão de 15 minutos, nós estávamos operando novamente. Porém, existem aquelas ocasiões em que são situações mais complicadas da concessionária de energia resolver, e a gente já chegou a ficar várias horas sem abastecimento de energia e sem poder produzir água. Porque a gente só consegue fazer a produção de água se nós temos energia na captação. Nós só conseguimos captar a água para mandar para o tratamento se tiver energia no local. Tá? Então, isso depende muito, né? E, claro, a questão do tempo, né? Os dias que tem muito vento, que pode causar transtornos em diversos municípios da região,
às vezes demoram mais ainda para que seja resolvidos os problemas aqui. Entrevista hoje recebendo nos nossos estúdios a gerente da Corsan Serafina Correia, Greica Hoffmann, falando sobre os serviços que são prestados. Greica, agora na retomada da nossa entrevista, vieram 2 questões dos nossos ouvintes que eu gostaria que você respondesse para os ouvintes que enviaram essas questões. Sim, Marcos, nós temos a questão então do bairro Planalto, de estar sem água nesse momento. Eu já havia comentado no início ali, quando eu comentei sobre o problema do final de semana, que nós estávamos consertando uma rede naquele local. Então, essa falta momentânea de água no bairro Planalto, ela se dá devido a esse conserto que estão realizando e já estão em fase de término do conserto, tá? Provavelmente logo em seguida o colega já vai me avisar aqui que terminou o conserto e que o abastecimento está normalizado. E também nós temos uma questão do CTG Galpão, que em determinados momentos falta água e que já fizeram registro. Eu não lembro de ter visto registro para o imóvel do Galpão especificamente, e agora eu não tenho acesso ao meu sistema comercial para verificar. Porém, o CTG Galpão da Saudade, ele é abastecido por gravidade pelo reservatório da estação de tratamento de água, e ele fica bem no final da rede, num ponto bem distante ponto bem distante desse reservatório, e qualquer problema que nós tenhamos, por menor que seja, né, no abastecimento nessa rede de distribuição que leva a água até lá, ele pode sim interferir no abastecimento. No dia de hoje, nós temos uma equipe de pesquisa de vazamento que está no setor, na Arthur Oscar, em direção ao Gramadinho, ali procurando vazamentos que podem interferir no abastecimento daquele setor. Nos 2 casos, no bairro Planalto e no CTG Galpão da Saudade, naquele setor do CTG, eu volto à questão da importância de se ter o reservatório na residência. O reservatório de água na residência, tanto no caso desse conserto de água, conserto de vazamento de água que nós estamos fazendo no bairro Planalto, quanto na questão do setor lá do CTG, as residências que têm o reservatório de água, elas não serão atingidas por faltas provocadas, por falta de pressão, ou por falta ou por interrupções que a gente faça que sejam para consertos, para manutenções. Então, assim, muito importante que se tenha o reservatório, né, nos imóveis. Isso diminui muito a percepção de falta de água. Um outro ponto relacionado ao setor do CTG que eles também pontuaram: todo sábado falta água. Isso eu não estava ciente dessa informação. Nós vamos intensificar, então, a pesquisa de vazamento nesse setor e tentar solucionar através dessa pesquisa. E provavelmente no sábado falte, porque no sábado, sexta e sábado são os dias de maior consumo de água que nós temos aqui em Serafina. Então, provavelmente, num sábado que tenha um tempo bom, fica bem mais... o consumo aumenta muito. Então, talvez por isso, e talvez por algum probleminha de vazamento que a gente tenha nessa rede, pode estar acontecendo isso. Mas nós estamos com essa pesquisa de vazamentos e nós vamos intensificar, então, diante dessa solicitação, vamos intensificar essa pesquisa hoje e amanhã ali nesse setor, para ver se a gente consegue colocar um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de pressão nessa rede. Greica, os canais de atendimento para registro de falta de abastecimento de água e outros serviços que deverão ser realizados pelo 0800 646 6444. Também pode ser acessado o agendamento eletrônico na central de serviços no site da Corsan, ou então utilizar o aplicativo para o smartphone. Mas há relatos de alguns ouvintes nossos que acabam utilizando esse sistema de atendimento e por muitas vezes tem que se dirigir ao escritório da Corsan para saber em relação ao atendimento que pode ser prestado no momento, naquele local específico, Greica. Então, Marcos, nós temos os canais de atendimento da Corsan,
que além do 0800, né, temos o site, temos o app, e temos também, estamos disponíveis ali no escritório para qualquer solicitação do usuário. Nós temos algumas solicitações que são realizadas e não são atendidas né, naquele exato momento. E aí muitas pessoas recorrem, vão até o escritório e a gente explica o que está acontecendo. Nossos atendimentos eles são feitos por prioridade. Então, um registro de falta de água, ele é muito, né, é mais prioritário do que um vazamento no quadro, por exemplo. Por isso que, às vezes, o vazamento do quadro que a pessoa solicitou num dia, ele não vai ser consertado naquele dia, porque nós temos outras prioridades que a gente precisa atender. Mas ele está, se ela abriu um registro por qualquer canal de atendimento da Corsã, ele está no nosso sistema e assim que possível ele será atendido. Às vezes a gente precisa um pouquinho mais, né? Às vezes é um vazamento no quadro ou um vazamento de rede, por exemplo. O vazamento de rede também é mais prioritário do que o vazamento no quadro. Então, por isso que às vezes pode demorar um pouquinho mais esse atendimento. Mas todas as ocorrências que são abertas pelos canais de relacionamento da Corsã, elas serão atendidas, serão verificadas, tá? Isso também é uma questão importante da gente frisar aqui. Que as pessoas façam as solicitações para a resolução dos seus problemas de água com a Corsã. Primeiramente com a Corsã. O que a gente tem observado, e vocês até comentaram comigo aqui, é que o que acontece? As pessoas vão primeiro para as redes sociais, depois elas questionam a rádio, e somente depois é que elas vão buscar a Corsã para a solução desses problemas. Então, elas estão fazendo o caminho inverso. Porque quando tu tem uma falta de energia, tu recorre à RGE, aqui em Serafina, né? Quando eu tenho um problema relacionado a qualquer questão que a prefeitura vá resolver, eu vou recorrer à prefeitura. Não adianta eu ir para a rede social reclamar. Embora seja legítima essa manifestação de indignação, a prioridade para a resolução do problema, no momento que eu quero mesmo que o meu problema seja solucionado, eu vou recorrer ao órgão responsável por resolver aquela situação. E aí depois sim, se não for atendido pela Corsã, aí sim, eu vou ligar nas mídias locais, eu vou manifestar minha indignação nas redes sociais, sim, porque isso é um direito de todos, né? Mas o que eu queria colocar é que não adianta ir para a rede social e esperar que a Corsã vá solucionar o problema. Porque a Corsã não vai procurar o problema na rede social. A Corsã vai procurar o problema no sistema comercial integrado e é ali onde estão relacionadas todas as reclamações, as ocorrências registradas pelos usuários através dos nossos canais de atendimento. Greg, agradecemos a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Rosário. A gente sabe do trabalho intenso que vocês têm se desdobrando, agora com reforço na equipe, como você também salientou. Agradecendo a sua participação, desejando um bom dia e um bom trabalho por esses esclarecimentos à comunidade Serafina Correia. Obrigada, Marcos. Obrigada aos ouvintes pela paciência, por aqueles que entendem, né, as situações. A gente também tem muito relato de usuários que entendem a situação. Tem usuários que já me ligaram e disseram: a gente vai colocar o reservatório para a gente, né, poder ficar mais tranquilo nessas situações. E realmente é a nossa orientação. Então, peço que se conscientizem, então, da importância da instalação do reservatório e da importância de abrir os chamados pelos canais de atendimento ou então que se dirijam até o escritório local para que seja feita essa solicitação. Agradeço à Rádio Rosário pela oportunidade e que Nossa Senhora do Rosário abençoe a todos nós.